Olá, meus queridos, como estamos? Tudo bem? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai começar a falar dos números racionais. Nós falamos há pouco tempo dos números inteiros, fizemos operações com esses números inteiros, né? Você viu negativo, positivo e tal. O que a gente tem nos racionais é uma ampliação disso. Pois é, os homens começaram a perceber, né, o ser humano começou a perceber que havia uma necessidade de representar coisas que não eram exatas, né, um pedaço de alguma coisa, certo? E a gente até já tem um contato com isso. Todo mundo já ouviu falar em frações, já trabalhamos inclusive aqui os números decimais, etc. O que a gente vai fazer então nos números racionais? Colocar tudo isso no mesmo formato e, claro, dar aquela formalidade matemática. Fica tranquilo que eu vou te mostrar nessa aula como é que eu transformo uma coisa na outra, tudo bem? Sem grandes conceitos, sem grandes coisas que a gente vai ver, só o início mesmo, beleza? Na próxima semana a gente vai fazendo operações e assim por diante. Por enquanto, a gente começa devagar. Vamos lá, acompanha comigo até o final, hein? Os números racionais são representados com a letra Q. Essa letra Q aqui, ó, ela vai representar os números racionais. Mas, Luciano, o que que essa letra Q representa? Nos números inteiros, eu acho até que você comentou que tinha um negócio de Z, Zal, Zermelo. Tinha a ver com alemão. O que tem a ver com alemão? Não, não tem nada a ver com isso. Não. Tem uma coisa mais interessante que eu te mostro daqui a pouquinho, tá? Bom, vamos representar esses números racionais. Como é que eles são definidos? A gente define eles assim, ó. Assim. Que é igual a isso aí. Aposto que você já está assim, ó. Meu Deus do céu, eu não quero mais aprender números racionais. Não, deixa de bobeira que eu vou te explicar. Eu estou aqui para te ajudar. Ó, o que eu quero dizer com esses números racionais escritos dessa forma aqui? Primeiro, você já viu que Q é igual a. Toda vez que eu coloco as chaves, olha, eu vou apontar aqui para você ver o que são as chaves, é porque eu vou representar os elementos de um conjunto. Sempre. Então, aqui dentro eu vou representar todo mundo. Mas, Luciano, você usou letra. Aqui, ó. A sobre B. Isso aqui não é uma fração? Isso aqui é fração, você concorda? Concordo, isso aqui é fração. Então, pronto. O que eu estou te dizendo é que os racionais são todos os números frações, fracionários. Isso aqui. Só que tem uma condição. Qual é a condição? O de cima, você está vendo que a letra A é quem está em cima, né? É que está lá no numerador. Ele diz que o A tem que pertencer aos inteiros. Como assim A pertencer aos inteiros? O A só pode ser um número exato. Pode ser positivo ou negativo, mas tem que ser número exato. E o B, que está embaixo, tem que ser número exato, só que tem um detalhe, ó. Tem esse asterisco aqui. O que significa esse asterisco? Não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Entendi. Não tem como dividir por zero. É isso, meu povo. Olha só. É simplesmente isso. O conjunto Q é o conjunto dos números fracionários. Poxa, por que você não falou isso antes? Falei, estava representado aqui, ó. Quando eu escrevi desse jeito, A sobre B, eu disse, são as frações. Só que tem condições. O de cima tem que ser qualquer número inteiro e o de baixo só não pode ser zero. Pronto. São todos os números que podem ser escritos como fração. Ah, mas era muito mais fácil colocar assim, né? Por que ficou aquela tranqueira lá no alto? Você imagina se eu tivesse que dizer para você assim, escrito num livro, por exemplo, conjunto dos números racionais é o conjunto de todos os números fracionários que podem ser escritos na forma de fração, sendo que o numerador pode ser qualquer número inteiro e o denominador pode ser qualquer número inteiro diferente de zero. Já gastei muita linha. Já ficou mais complexo. Então, pronto. A matemática, querendo ou não, ela simplificou e faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado, entender essa simbologia matemática. Beleza? Vou repetir para você. Pode ser fração, como eu botei aqui, ó, com a setinha azul, qualquer fração. Essa barrinha deitada indica, ó, tal que. Deixa eu apagar isso para deixar ela de amarelo mesmo aqui, ó. Ó.
Tal que isso. Qual é a condição do número? A condição é que o de cima seja número exato e o de baixo seja número exato diferente do zero. Tá feito. O que eu não posso esquecer? Não posso esquecer de te lembrar, de te ensinar por que a letra Q representa os racionais. Me ajuda aqui. Fração não é uma divisão? Fração é divisão, não é isso? Tá bom, fração é divisão. Então, imagina que eu esteja fazendo uma divisão qualquer. Por exemplo, aqui, ó, 26 divididos por 5. A divisão, certo? Tá aqui. Quando eu fizer a conta, 26 dividido por 5, isso vai dar 5 e sobra 1. Como é que eu chamo esse camarada aqui embaixo? Ou seja, o resultado. Eu chamo ele de quociente. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Exatamente isso. Quociente é o resultado da divisão. Então, quando eu uso esse símbolo, eu estou dizendo, são os números que são resultado de divisão, que são formados por fração, escritos como fração. Beleza? Expliquei. Agora vamos mostrar que números são esses. O primeiro caso é dos números naturais e dos números inteiros. Como assim? Esses números aqui, ó, que a gente vê como exatos, seja positivo ou negativo, podem ser naturais ou inteiros, certo? E como assim, Luciano? Ele não é fração. É sim. Se eu colocar um aqui embaixo, muda o resultado? Não, não muda. E continua sendo natural, certo? Eu botei e escrevi na forma de fração. Repara que eu não disse que ele está como fração, que ele é fração, mas ele pode ser escrito como. Agora você viu. Olha o zero. Ué, zero? Posso dividir zero por qualquer número aqui, ó, por 8. Não vai dar zero? Dá no mesmo, querido. Ó. Menos 234, então, é um número inteiro? É racional. Então, eu vou escrever aqui, ó, todos os números naturais e números inteiros são racionais. Por que eles são racionais? Porque eu consegui escrever na forma de fração. Tem mais um exemplo aqui, ó. Olha lá, o menos 7. Ah, vou te mostrar uma coisa bacana aqui no menos 7, ó. Se eu escrever o menos 7 assim, se liga. Menos 35 divididos por 5. Quanto é que dá 35 por 5? Não dá 7? Então pronto, ó, tem um menos na frente. Isso aqui é igual. Eu escrevi o menos 7 usando uma fração. Por isso é que eu digo que eles são racionais. Tudo bem? Tem também as frações propriamente ditas. E aí eu não tenho nem o que falar, né? Fração já está escrita como fração. Olha lá, pronto, seja positivo ou negativa, ou de cima maior que de baixo maior que o de cima. Enfim, tanto faz, tá? O que me importa é, já está na forma de fração, então frações são racionais. Pronto. Ó, os números decimais finitos. Ih, Luciano, a gente até trabalhou números decimais lá no início, né? Mas assim, eu não me lembro muito bem deles, não. Eu vou te lembrar aqui, ó, o 3,2. Finito significa tem fim. Aqui, ó, tem fim. Tem fim. Parou. 3,2. 2 acabou, não tem mais nada depois. Aqui, ó, menos 0,46, menos 24,967. Aqui, ó, 0,07, 007, viu? De boa, tranquilo. Todos esses são finitos. Significa, pararam ali, não continuam. Esses caras são racionais, Luciano? Sim, eles são. Mas espera aí, você falou que eles têm que conseguir, né? Eu tenho que conseguir colocar na forma de fração. É possível? Sim, é possível. Isso eu vou fazer, ó, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Por enquanto, eu estou te mostrando que toda vez que você olhar um número desse tipo, que tem vírgula, decimal, mas tem um fim, ele é racional. E tem também aqueles que não têm fim, só que eles são periódicos. As dízimas periódicas, elas vão se repetir, olha lá. Quem está se repetindo aqui? O 2. Olha lá, o 2 infinitamente. Aqui, o 63 está se repetindo, infinitamente. Aqui, o 7. Não, quem está se repetindo é só o 5, olha lá, é menos 4,7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, e assim por diante.
eu estou vendo que ela é infinita. Olha lá, ó, ela é infinita, tá vendo? Esses 3 pontinhos indicam isso. Só que tem um período, tem alguém que se repete, certo? Aqui eu vou envolver o período, ó, o 2, aqui o período é o 63, aqui o período é o 5. Combinado? Vamos recapitular, ó. Todo número natural e inteiro, aqueles exatos, seja positivo ou negativo, são racionais. Eu posso escrever como fração. As frações propriamente ditas, né, já disse, são frações, óbvio, que estão escritas na forma de fração, então são racionais. Todos os números decimais, aqueles que têm vírgula, mas têm um final, você consegue ver qual é o final, também são racionais. E as dízimas periódicas são racionais? Sim, também são racionais. E você vai ver o porquê que eu digo que elas são racionais também daqui a pouquinho. Fechado? Vamos agora mostrar, então, como é que eu faço para pegar um decimal e escrever como fração. Ó, transformando decimais em frações. Vamos começar aqui com o primeiro exemplo, 3,1. Para eu transformar um decimal em fração, eu tenho que primeiro fazer o seguinte, ó. Lembrar que vai virar fração. Vai virar fração. Pronto, então já coloco o traço de fração, certo? E em cima, você vai tirar a vírgula. Então vai ficar apenas o 31. E embaixo você vai colocar sempre assim, ó, 1 seguido de zeros. Quantos zeros, Luciano? Depende. Quando eu olho para cá, ó, só tem um número depois da vírgula, só tem uma casa decimal, então só vai entrar um zero, 31 décimos. Gostou? Tranquilão, né? Olha aqui, menos 0,49. Primeiro, vai ter que colocar o traço de fração. Não esquece que é negativo, então vai ficar menos aquilo ali, hein? O sinal não vai atrapalhar em nada. Tá, e agora? E agora é que em cima eu esqueço a vírgula. 0,49 é a mesma coisa que 49. E embaixo, o 1, seguido de quantos zeros? Conta as casas decimais, somente depois da vírgula. Tem 1, 2, né? Só tem 2 algarismos depois da vírgula, então aqui vai ficar 100. Menos 49 centésimos, certo? Outro. Eita, esse aqui você acabou comigo. De jeito nenhum, meu povo. Aqui, ó, coloco menos, porque é negativo, o traço de fração. Em cima, 2, 4, 9, 6, 7. Não tem vírgula, tá? E embaixo, ué, é só você envolver. 1, 2, 3. Só os que tem depois da vírgula. Então vai ficar 1000. Top! Entendeu? Que tranquilidade? Para fechar, 0,07. Como é que eu faço? Exatamente. Repara que em cima 007 é 7 e embaixo eu tenho 1, 2, certo? Duas casas decimais, então vai ficar 100, 7 centésimos. Tranquilão, né? Deu para entender? Numa boa? Sem problemas? Qualquer coisa você volta esse vídeo e vê exatamente o que eu falei, ó. Envolver quem está depois da vírgula, ver quantos zeros tem e tudo mais. Essas frações em que embaixo eu tenho 10, 100, 1000, sempre começa com 1 e tem vários zeros, a gente chama de frações decimais. Eu vou falar um negócio mais interessante sobre elas no finalzinho do vídeo. Segura aí. E como é que eu faço o contrário para transformar fração em decimal, né? Transformando frações em decimais é aquilo que a gente falou no início. Como assim? Fração não é uma divisão? Ela, divisão. A gente usou a letra Q e falou disso. Quociente, é dividir o de cima pelo de baixo. Então, tudo que eu quiser fazer com fração tem que passar pela divisão. 2 divididos por 3. Quando eu faço 2 dividido por 3, ó, faz assim que fica mais fácil. Pergunta, quantas vezes o 3 cabe no 2? Ué, não cabe, então bota 0. Agora, coloca a vírgula e ó, vira 20. Quantas vezes o 3 cabe no 20? 6 vezes. Isso. Mas aí vai chegar até 18, Luciano. Então, vão sobrar ainda 2. O que eu faço? Coloco 0. Opa, vai dar 6 de novo. Sobram 2. Ué, então coloco 0. Vai dar 6 de novo. Sobram 2. Você já entendeu, né? Reparou aquilo que eu te falei? Deu uma dízima periódica. Eu te disse isso, ó.
dízimas periódicas também são racionais porque elas vêm de frações. Aqui, eu acabei de te mostrar que essa dízima periódica, olha lá, ela é resultado, olha lá, ela é igual a uma fração. Então, eu consigo escrever as dízimas também como frações, certo? Menos 1/5. Faz a conta, faz a conta. Vou botar aqui na frente, ó. 1 divididos por 5. Vem com calma e faz, ó. Quantas vezes o 5 cabe no 1? Não cabe. Bota o 0, bota a vírgula aqui, ó. Quantas vezes o 5 cabe no 10? 2. Acabou. Exato. Então, o resultado aqui, ó, não deixa de colocar o negativo, hein? Por favor. É menos 0,2. O sinal, ele vai se preservar, se manter. Pronto. Aqui, menos 23 nonos, Luciano. Como é que eu faço isso? Dividindo. Divide o de cima pelo de baixo. Exatamente assim, ó. Simples, simples, simples. Vou botar aqui. 23 divididos por 9. E o negativo eu já garanto. Deixa eu garantir que ele é negativo aqui, ó. Menos, tá? E aí faz a conta comigo. Aqui. Quantas vezes o 9 cabe no 23? Cabe 2 vezes, né? Isso, porque vai chegar até 18. Sobram 5. Beleza. Bota a vírgula e bota o 0. 50. Quantas vezes o 9 cabe no 50? 5 vezes, né? Que vai chegar até 45 de novo. E vai faltar 5. Opa, então vamos lá. Quantas vezes o 9 cabe no 50? 5 vezes. Opa, vai sobrar 5. E aí? Percebeu, né? Mais uma vez, a gente chegou numa dízima periódica. Menos 0,555 infinitamente. Outra dízima periódica que a gente viu que veio de uma fração, fracionário, racional, tá? Por fim, aqui, ó, 3/17. Luciano, como é que eu faço isso com o 3/17? Querido, 3/17, a gente vai dividir o 3 por 17. Olha só, vamos achar um cantinho para a gente fazer essa divisão. Vou dividir de branco aqui, ó, 3 divididos por 17. Vai ocupar um certo espaço, então eu vou dar esse espaço grande aqui, ó. E aí a gente pergunta, naturalmente assim, ó, quer ver? Quantas vezes o 17 cabe no 3? Não cabe, Luciano. Então, bota o 0 e a vírgula. Aí vai ficar, 17 cabe quantas vezes no 30? Cabe uma vez só, porque vai chegar até 17. E aí, para chegar a 30, faltam 13. Tá bonito. Então, ó, bota outro 0 e vai. Quantas vezes o 17 cabe no 130? Ixi, cabe 7 vezes. E chega até 119. Opa, 119 para chegar até 130, faltam 11. Beleza, bota o 0 aqui. E aí faz. Quantas vezes o 17 cabe no 110? Ixi, cabe 6 vezes. Porque chega até o 102. Então vão faltar 8. Então bota o 0 aqui e vai. Quantas vezes o 17 cabe no 80? E cabe 4 vezes. Chega até o 68. 68 para 80? Faltam 12. Eita ferro! 12. Bota o zerinho. Quantas vezes o 17 cabe no 120? Eita, vai caber 7 vezes. A gente falou que cabe até o 119. Show! Então sobra 1. Caramba! Bota o 0. Quantas vezes o 17 cabe... Você está vendo? Vai dar um trabalho enorme, não vai? Eu vou continuar aqui e eu sei que aqui também vai. Só que assim, isso é resultado de uma fração. Então isso é número racional, com certeza. Mas eu não sei porque eu não terminei ele. Então o que a gente faz na matemática? Quando a gente não tem o valor exato do número, né? Porque tem muitas casas decimais, a gente aproxima e escreve assim, ó, aproximadamente, ó. Bota um tio aqui em cima e aí fica com esse símbolo. Ele é aproximadamente 0,1764,7. Tá bom, já aproximei. Fechado? É isso. Vamos embora terminar falando da fração decimal, que eu disse para você que eu ia te falar uma coisa interessante sobre ela. Frações decimais. Olha que maneiro, né? Fração decimal, como eu te disse, é aquela que tem o 10, o 100, o 1000, 10.000 embaixo. Eu quero te mostrar como é que eu faço para passar ela rapidinho para decimal. Se liga.
Para passar a fração rapidinho para decimal, basta você olhar aqui para baixo, tá? E ver que tem um zero. Se tem um zero, significa que tem que ter um número só depois da vírgula. Então, o que eu vou fazer? Coloco 3 aqui. Coloco 3, que é o número de cima. Foi? E aí você vai fingir que a vírgula está aqui no final. E ela está, né? Como só tem um zerinho, você vai andar uma casinha para a esquerda e vai posicionar a vírgula. Pronto. Posicionou a vírgula, bota o zero. Resultado, 0,3. Passa mais rápido, né? Olha essa daqui. Menos 1 centésimo. Isso aqui, ó, é simples. De novo, coloca o 1, tá? Coloca o 1 e aí você conta. Eu tenho 1, 2 zerinhos. A vírgula está aqui, então eu venho andando uma, 2 casas para a esquerda. Posiciona a vírgula e completa com zero. Olha lá. Só não vai esquecer do sinal de menos, hein? Isso é menos 0,01. Gostou? Bacana, né? Na boa. Ajuda pra caramba. Mas essa, menos 17 milésimos. De novo, coloca o 17 e aí você conta. Tem uma, duas, 3 casas. Então aqui está a vírgula, né? No finalzinho, ó. Uma, duas, 3 casas. Posiciona a vírgula e bota os zeros. Olha lá, completa com zeros. Não esquece que é negativo. Resultado, menos 0,017, que é 17 milésimos. Certo? Para fechar, 4 zeros. Uau! Ué, não muda nada. É 29 e eu vou contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Completa com zero. Não deixa de posicionar a vírgula. Tá feito o que a gente queria. Olha lá. Ó. Opa, não é para entrar 2, não. Aqui, ó. 0,029. Ou seja, 29 décimos de milésimo. Tá? Isso ajuda bastante quando a gente fala de porcentagem. Pois é, porcentagem. A gente trabalhou isso, tá? Eu sei que o Madison já falou também. Isso aqui, ó, 30%. Basta você lembrar que porcentagem é uma fração sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa que 30 centésimos. Esses zerinhos aqui, ó, tá vendo? Nessa barrinha, isso aqui são 2 zerinhos. Você coloca embaixo 100 por 100. Eu falei isso lá no primeiro vídeo. Se você não assistiu, volta lá no dia, nem sei que dia foi, tá? 5 de maio, 6 de maio, sei lá. Volta lá na primeira, uma das primeiras postagens que eu fiz nesse ano, aqui no Facebook, que você vai encontrar essa ideia da porcentagem aqui, tá? 4%. Ué, 4 sobre 100. De novo, 24%. 24 sobre 100. Para finalizar, 95% é 95 centésimos. Olha que maneiro. Porcentagem é uma fração decimal, sendo que o cara de baixo é 100. Então, eu diria uma fração centesimal. Beleza? Queridos, falamos o que a gente queria falar de introdução aos números racionais, falei como representa o conjunto, as transformações, quais números são racionais, né? E voltamos até um pouquinho na ideia de porcentagem, era isso, tá? Não deixa de fazer os exercícios que eu estou deixando aqui também, porque na próxima aula a gente já faz operações com esses números racionais, usando a ideia de positivo e negativo que a gente já conhecia anteriormente. Show? Abraço!